deste a terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, bem-vindos a mais um Comentários da Escola Sabatina da Igreja do Barreiro. Eu sou o Samuel Pires Eu sou o Pedro Santos. e vamos estudar a lição desta semana que tem como título O Caminho para a Fé. Eu vou pedir agora ao Pedro que faça uma oração. Bom Pai que estás nos céus, queremos te pedir que tu nos ajudes no estudo da tua palavra. Dá-nos discernimento para compreender a mensagem que tu nos queres trazer hoje. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a lição desta semana, que tem como título O Caminho para a Fé, tem como intenção nós aprendermos aquilo que é essencial para a vida de um cristão e qual é o nosso foco. E são abordados dois temas muito importantes aqui, que é a lei do Velho Testamento, os 10 mandamentos, e é a fé, a salvação pela fé. E nós vamos aprender e vamos estudar se elas são dependentes e qual é a relação entre elas. É interessante que Paulo tinha acabado de fazer uma série de críticas àqueles que defendiam que a lei é que salvava as pessoas, mas por outro lado, Paulo sente também a necessidade de não deixar que fique a ideia no ar
de que a lei deixa de ter importância na vida do cristão. E ele começa em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 21, com uma pergunta. Nós podemos ler, convido aqueles lá em casa a lerem também. Há várias versões. Uma delas diz: logo, a lei é contra as promessas de Deus? Ou então, ainda outra versão que diz: a lei opõe-se às promessas de Deus? Paulo começa com uma pergunta. Ele sabia que os seus opositores achavam que ele tinha uma visão depreciativa da lei e que, ao dizer que a salvação vinha somente pela fé, isso estava a colocar a lei de parte. Qual é que era o problema aqui? É que estes que defendiam que a lei achavam que somente pela lei é que se devia viver. Achavam que a relação com Deus se limitava, ou na sua grande parte era constituída pela obediência à lei, pelo cumprir a lei. E Paulo não queria que a sua defesa muito firme de que a salvação vem somente pela fé pudesse ser mal interpretada. As pessoas achavam que a lei era capaz de lhes conceder vida espiritual. E era este erro que Paulo não queria que acontecesse. A lei não tem capacidade para tornar espiritualmente viva qualquer pessoa. Isso só vem de um relacionamento entre nós e Deus. Devido à extensão do pecado e às limitações da lei, nós podemos ler na lição de domingo, a promessa de vida eterna só pode chegar até nós mediante a fidelidade de Cristo em nosso favor. Mais uma vez, Paulo salienta que é pelos méritos de Jesus, pelo aquele ato de amor que ele tem de morrer pelo pecador, que se obtém a salvação e que isso não está relacionado com a lei. O que não faz com que a lei deixe de ter qualquer importância. Segunda-feira, a lição fala-nos de um tema que começa com uma frase interessante, não é? Guardados debaixo da lei. Parece que a lei aqui tinha um significado negativo. O que é que achas, Samuel? Exatamente. Guardados debaixo da lei, quase que nos faz lembrar um escudo. Ou seja, a sociedade nesta época pensavam que estar debaixo da lei era realmente estar protegidos. E uma vez que cumpriam os mandamentos que Deus nos dá, estavam realmente salvos. E é isso que Paulo vem ensinar. E a lição diz-nos aqui alguns pontos do que é que significa estar debaixo da lei. Estar debaixo da lei significa estar sobre o poder ou sob a penalidade da lei. Aqui diz que os opositores na Galácia estavam a procurar obter, por meio da obediência, a justiça que vivifica. E Paulo veio dizer que isto é impossível. Porque sem Cristo somos incapazes de obedecer à lei. E o segundo ponto de viver debaixo da lei, inclui estar debaixo da sua condenação. E é aqui que entra algum conflito em que nós pensamos que, assim, a lei não nos salva, mas o pecado, por outro lado, condena-nos. Não é? E parece que entramos aqui num conflito de interesses. Paulo diz que por meio das obras da lei, isto é, pela tentativa de guardar a lei, separados de Cristo, é impossível ser justificados, porque só viverão aqueles que por meio da fé são justos. Ou seja, a lição que eu tiro é que realmente este povo vivia sobre esta ideia que a lei salvava. E isto é muito difícil porque, sem ver o exemplo de Cristo e sem ver aquilo que Ele fez por nós, é muito difícil, à partida, cumprir a lei a 100%. Nós sabemos disso. E nós, quando erramos, é para Cristo que nós olhamos e percebemos porque é que nós merecemos ser salvos e porque é que nós devemos nos levar ao arrependimento. Por isso é que ser salvos pela lei não é aquilo que nós devíamos realmente seguir. Então aí surge-nos uma pergunta. Então, afinal, qual é que é a função da lei? Nós, quando olhamos aqui para as palavras que Paulo diz aqui em Gálatas, parece que a lei tem uma conotação negativa, tem um aspecto negativo. E, por outro lado, tem também um aspecto positivo. Na lição de terça-feira,
o título é A Lei como Nossa Guarda. A lei não anula ou abole a promessa de Deus feita a Abraão. A lei não se opõe a essa promessa. Então, a pergunta que nos surge é: qual é exatamente a função que a lei desempenha? Eu, ao estudar isto durante a semana, vieram várias ideias e há uma ilustração que eu ouvi há alguns anos que eu, no final, vou contar sobre esta questão da lei que nos vai ajudar a compreender melhor isto. Paulo usa várias palavras para descrever a função da lei. Diz que nós estamos encerrados debaixo da lei, guardados pela lei, ou que a lei tem uma função educadora. A lei não foi uma maldição que Deus colocou sobre Israel. Pelo contrário, destinava-se a ser uma bênção. Embora o seu sistema sacrificial não tivesse capacidade para remover o pecado, ele apontava para o Messias prometido que o podia remover. As suas leis, orientando o comportamento humano, protegiam Israel de muitos vícios que contaminavam as outras civilizações antigas. Digamos que a lei é dada como algo que nos protege, algo que nos guia, algo que nos orienta na nossa vida e não como algo que nos salva. E às vezes é difícil compreender aqui a diferença disto entre guardar a lei e estar salvo ou quebrar a lei e estar condenado. Às vezes não conseguimos gerir bem isso, mas eu no final tenho uma ilustração que nos vai poder ajudar a compreender. O que é que tu achas desta expressão que Paulo utiliza, a lei como um tutor, como um aio, como um educador, como um disciplinador? Todas estas são significados que Paulo usa na função da lei, como tutor, como guardião. O que é que tu achas que Paulo queria dizer com isto? Qual é esta função da lei, afinal? Em primeiro lugar, eu gostava de definir qual é o aio que Paulo aqui está a falar. O aio, nestes tempos romanos, era um tutor, era uma pessoa que educava as crianças do seu servo, não é? E tinha como responsabilidade responsabilidades físicas, higiênicas, e tinha como responsabilidade também os valores morais. Tinha a capacidade de poder ensinar aquela criança, repreender. E é esta comparação de um tutor, ou seja, de alguém que nos está ali para nos ajudar a crescer, porque este aio era uma pessoa que acompanhava a criança até à sua maturidade e depois, quando ela estava preparada para a vida adulta, mas já tinha alguns valores que ele ensinava. E esta comparação que ele faz da lei a este tutor, ou seja, a lei é algo que nos permite, vai nos instruir, vai nos proteger. E aqui diz que, embora alguns pedagogos certamente devam ter sido bons, além de queridos dos seus pupilos, que eram estes tais aios, a descrição predominante desses aios na literatura antiga é de rigorosos disciplinadores. Ou seja, a própria natureza desta tarefa significa que a lei tem igualmente um aspecto negativo, e isso devido a ela também nos repreender e condenar como pecadores. Contudo, até mesmo este aspecto negativo é usado por Deus para o nosso benefício, pois a condenação que a lei nos traz é que nos conduz a Cristo. Ou seja, a lei é aquilo que nos vai ajudar a voltar-nos para Cristo, a dizer que isto aqui estás a fazer errado, tens de procurar Cristo, Cristo vai-te ajudar a fazer as coisas de forma correta, não sendo como um castigador e algo que nos ensina sem amor. Não é? E é isso que Paulo veio aqui comparar com o aio e a lei. Este era, digamos, o aspecto negativo da lei, que é mostrar o pecado, condenar-nos. Paulo diz que a lei é que nos condena. A lei é que foi acrescentada para apontar o pecado e promover a instrução. E aqui é o aspecto negativo, digamos assim, de uma lei que nos mostra onde nós falhamos, onde nós pecamos e o quão distante estamos de Deus. E se nós estamos debaixo desta lei, significa que nós estamos condenados. Isto, numa primeira abordagem superficial, parece que então nós estamos salvos em Cristo, já não estamos debaixo da lei, a lei deixa de ser necessária
deixa de ser obrigatório cumprir a lei. E algumas pessoas, e alguns teólogos, e algumas religiões defendem isto, que quando Cristo foi morto na cruz, que a lei foi abolida. Eu gostava que nós pensássemos, esta questão da lei parece muito complicada, mas se nós formos práticos nesta abordagem vai ser muito simples. Então, Cristo morreu e a lei foi abolida. Então podemos ter outros deuses, sem ser o Deus de Israel? Não. Podemos adorar imagens de escultura? Não. Podemos usar o nome de Deus em vão? Não. Devemos adulterar? Não. Devemos mentir? Também não. Devemos roubar? Também não. Não devemos honrar o pai e a mãe? Não. Parece-nos que isso é útil e é bom. Então, qual é o mandamento aqui que no fundo, experimenta esta questão, se quer dizer que foi abolido? É o mandamento do sábado. Daqueles 10 mandamentos, o único que nós podemos dizer, foi abolido na cruz com a lei, seria o do sábado. Porque nenhum dos outros 9, nós, de consciência e numa filosofia cristã, podemos dizer, os outros foram abolidos. Porque nós dizemos, não, hoje em dia ainda temos que honrar o pai e a mãe, ainda temos que ter só um único Deus, não devemos mentir, não devemos isso tudo. No fundo, o que se pretende dizer quando a lei foi abolida é que nós não queremos guardar o sábado, não queremos ter esse mandamento do sábado. E nós sabemos que a lei continua a ter esta função de educador, de pedagogo. É giro que a origem desta palavra de aio, disciplinador, tutor, é paidagogos, que é de onde vem a palavra pedagogo. E um pedagogo é alguém que ensina, que transmite valores, transmite conhecimento e que promove o crescimento intelectual e físico daqueles a quem ensina. E, no fundo, esta era a função da lei. Alguém de ensinar o que é o pecado, e aqui o seu aspecto negativo, porque nos revela o nosso pecado, de alguém que nos tem como objetivo nos dar disciplina, nos orientar na nossa vida. E quando Paulo diz que nós já não estamos debaixo da lei, mais uma vez numa abordagem superficial, nós pensamos, ok, então a lei deixa de existir, deixa de fazer sentido para nós. Mas como nós já vimos dos 10 mandamentos, nenhum deles faz sentido nós desistirmos, faz sentido pô-lo de parte, querendo nós ser cristãos. Agora, como é que esta lei nos pode libertar? Como é que uma lei que tem uma série de não faças isso, não faças desta maneira, vive daquela maneira, lembra-te de fazer as coisas assim, como é que esta lei nos pode, de facto, dar a liberdade? Como crentes, nós pertencemos a Cristo e já não estamos debaixo do aspecto negativo da lei, que é a sua condenação. Mas continuamos debaixo do aspecto positivo da lei, que é as orientações que a lei nos dá para a nossa vida. Há uma expressão que nós usamos que é andar no Espírito. Ter o Espírito de Deus em nós. E ter este Espírito de Deus em nós faz com que nós cada vez mais tenhamos um caráter que está mais de acordo com a lei, com os princípios da lei. E a lei, sendo uma transcrição do caráter de Deus, tem como função ajudar-nos a sermos mais semelhantes a Deus, a sermos mais semelhantes àquele plano original que Deus tinha para a raça humana. É muito simples. Às vezes nós temos dificuldade em compreender alguns conceitos. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Portanto, como é que tu saberias se estás a pecar ou não, se tu não tivesses conhecimento da lei? Eram estas perguntas que Paulo fazia. Se tu não souberes o que é a lei, como é que identificas que estás a pecar? Não sabes. E se não sabes, não estás debaixo da condenação. No fundo, Paulo usava estas maneiras simples de explicar a lei. Mas se tu conheces a lei, então tu tens conhecimento, tu sabes o que é que Deus te pede, o que é que Deus te pede em termos de filosofia de vida, da maneira como quer que tu te relaciones com Ele, nos primeiros 4 mandamentos, e na maneira como Ele quer que tu te relaciones com o teu próximo,
nos restantes 6 mandamentos. Portanto, nós vemos que a lei, de modo nenhum, pode ser posta de parte desde que nós olhemos profundamente para aquilo que Paulo queria dizer. Queres acrescentar mais alguma coisa, Samuel? Permite-me concluir só aqui com o sumário da lição, que se encontra na lição de sexta-feira, que nos diz que a lei foi dada para apontar aos pecadores a sua necessidade de Cristo. Como tutora, ela provê instrução acerca de Deus e também proteção do mal. Mas como disciplinadora, ela também realça a nossa pecaminosidade e traz condenação. Cristo liberta-nos da condenação da lei e escreve a sua lei no nosso coração. Eu acho que se nós olharmos corretamente para a lei, é fácil de compreender. Eu gostava de contar uma ilustração que eu ouvi já há alguns anos, feita pelo pastor Bulhon, sobre esta questão da lei. E o pastor Bulhon dizia que a lei é como um espelho. E quando nós podemos ter a nossa cara suja, com manchas, mas se nós não olharmos ao espelho, nós não identificamos essas manchas e achamos que está tudo bem. Nós não conseguimos olhar para a nossa face sem o auxílio de um espelho. E, portanto, simbolizando os nossos pecados, nós podemos ter na nossa vida pecados, mas precisamos de um espelho que nos mostre esses pecados. E vamos supor que eu tenho aqui um espelho e eu olho para a lei e a lei diz-me: olha, tu tens falhas aqui, tu não és sempre honesto, tu mentes, tu transgrides esta lei de Deus, tens outros deuses sem ser o Deus verdadeiro, não és cuidadoso com a tua família, não guardas o sábado e por aí fora. E eu olho para esta lei e vejo aquilo que Paulo dizia, ou que nós interpretamos como sendo o ponto negativo, que é: eu estou condenado, eu não faço isto, eu estou debaixo da lei. E agora o que aqueles que discutiam com Paulo diziam era a seguinte: a lei pode-nos salvar, pode-nos tirar o pecado. E o que eles estavam a propor era que nós pegássemos no espelho e que esfregássemos o espelho na cara e que isso iria retirar o pecado. Achas que isso tirava a sujidade da minha cara se eu esfregar um espelho? Óbvio que não. Não, apenas ficava com a cara mais suja. E a função do espelho não é limpar a cara, não é tirar o pecado da nossa vida. A função da lei é mostrar aquilo que está mal e mostrar um caminho pelo qual nós devemos seguir. Então, o que é que nos pode limpar, o que é que nos pode tirar o pecado da nossa vida? Cristo, o seu sacrifício, um relacionamento com Ele. E agora nós achamos assim: ok, então eu quero, Jesus, que o teu sangue, que o teu sacrifício me lave. Quero ser lavado pela água do batismo, quero ser lavado pelo teu sangue e fico limpo. E agora não preciso mais de um espelho. Não, porque eu vou-me sujar ao longo da minha caminhada cristã, ao longo da minha vida, eu vou começando a ter novamente manchas do pecado no meu rosto. E eu preciso da lei que me recorde: olha, tens aí uma mancha, está na altura de tirar. E eu pouso o espelho que me mostra isto e vou novamente a Cristo e digo: lava-me, limpa-me com o teu sangue. Portanto, nós precisamos da lei para a lei nos conduzir até Cristo. E era isto que Paulo queria dizer. Não é a lei que nos salva, não é o espelho que remove a sujidade do nosso rosto, mas sim a água, mas sim o sangue de Cristo. E isso é que faz a diferença. Não podemos viver só debaixo da lei sem ter um relacionamento com Cristo e sem aceitar o seu sacrifício. Isso limita-se a ser um conjunto de regras vividas sem sentido, que são boas. São boas em termos sociais, em termos são valores morais que são bons, mas o que leva a cumpri-las e a adquiri-las na nossa vida não é a razão certa. Mas também não podemos viver no outro lado, que é só o amor de Cristo e a lei não tem mais significado nenhum e não preciso de cumprir nenhuma lei. Apenas preciso do amor. Esse extremo também não é o extremo correto, porque só juntando as duas coisas, o amor de Deus e a sua lei, que reflete o seu caráter, é que nós podemos nos desenvolver e deixar que Deus crie em nós a natureza humana que Ele planeou para cada ser humano no Jardim do Éden, criado à sua imagem e semelhança.
com o seu amor e com a sua lei cada dia na nossa vida. Estamos a chegar ao fim aos nossos comentários desta semana. Espero que tenham gostado. Eu vou pedir ao Samuel que termine com uma oração e agradecer a vossa presença e pedir-vos que estudem estas lições da Escola Sabatina, porque são enriquecedoras e nos vão ajudar a conhecer de uma maneira mais profunda o nosso Deus, o nosso Jesus, que nos salva e que nos pode guiar em cada momento da nossa vida. Vou pedir então ao Samuel que faça esta última oração. Pai nosso que estás nos céus, Senhor, obrigado pela liberdade religiosa que Tu nos dás, Senhor. Obrigado porque a cada dia que passa, Senhor, e que nós por vezes não temos tempo de estar contigo, Tu dás-nos uma oportunidade de ainda aprender mais sobre as histórias que vêm na Bíblia, Senhor, sobre o Teu amor, sobre a Tua lei, e que nós possamos estar preparados a cada dia que passa, Senhor, e não deixar passar estas oportunidades. Ajuda-nos a ter tempo a cada dia para estudar a lição da Escola Sabatina, Senhor. Abençoa as nossas famílias e dá-nos uma boa semana. É o que eu te peço em Teu nome. Amém. Amém. Uma boa semana para todos.